30.7244. Um cliente investiu R$850 mil por 220 meses. Após esse período, ele tinha o valor de R$3.813 com R$128 e decidiu resgatar. Considerando um IR de 15%, o retorno líquido anual que ele teve foi de quanto? E aí eu sei o que tu vai fazer. Tu vai fazer assim, ó. Deixa para mim que eu sei qual que é a parada. E você fez bem assim, ó, bem assim, né? E você não achou a resposta. Como é que você fez? Você diz o seguinte, ó, olha só, eu tenho N, I, PV, PMT e FV. É isso que eu tenho, né? Aí você faz bem assim, ó. Você foi lá, botou R$850 mil aqui no PV e botou CHS, porque é o valor que você está investindo, né? Aí você diz o seguinte, olha só, o meu FV é quanto? 3.813.128. É o que eu recebi. No meio do caminho, é zero, não tem nada. O meu N, ao total, são 220 meses, não é isso? E eu vou clicar no meu I. Quando você faz isso, ó, vem aqui no HP, ó, o que está acontecendo? Ó, 220N, ok? 850 mil CHS PV, 3.813.128 o meu FV, 0 o meu PMT e clicou no I. E aí deu 0,68. Aí você pegou esse cara, tirou o imposto de 15%, fez o que? Ó, vou botar aqui só arredondando aqui o númerozinho, 0,68, ó, vou botar aqui 0,68% ao mês. Você foi lá, descontou os 15% do imposto, 15% menos, né? E deu 0,58. E você analisou. Como você analisou? Vou botar esse cara no meu I, depois vou botar um N, e eu vou clicar em 12. Resposta, porque ele quer anualizado, né? Pum, beleza. Deu quanto a resposta? Olha lá, 7,21. E não tem a resposta. E tu me disse, o que eu fiz de errado? O que tu fez de errado aqui é que quando você faz exatamente este tipo de cálculo, você está me dizendo que você está cobrando o imposto todos os meses. Exatamente desta maneira. Todos os meses está cobrando o imposto da pessoa. Todos os meses. Porque você descontou o imposto ao mês. Ao mês. Está descontando. Como se tivesse um come-cotas mensal do nosso amiguinho. Então você não pode fazer isso exatamente dessa forma, porque isso vai acontecer o quê? Vai dar um erro para você. Vai dar um erro. Então você nunca pode descontar o imposto desta forma. Nunca, 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 porque vai dar erro nesse caso como um todo, né? Então qual que é o grande detalhe? Toda vez que você fizer isso, a primeira coisa que você tem que entender é que o imposto ele é descontado no final. No final, exatamente. Então, ao invés de você descobrir qual que era o imposto ao mês, você deveria ter feito o imposto sobre o total. O total, e como é que eu descubro o total? É o seguinte, ó, ao invés de fazer este cálculo, você deveria ter dito o seguinte, ó, eu investi 8.850 mil, eu investi 850 mil reais e eu cheguei a 3.813. Quanto que eu tive de retorno? Como que eu faço isso? Eu vou apagar tudo isso aqui e vou dizer da mesma forma. Vou dizer o seguinte, ó. Você estava em 850 mil reais e você quer ir até qual valor? Eu quero ir até 3.813 com 128. Verdade? Verdade. É simples fazer o retorno quanto foi isso aqui. É só você fazer o primeiro número, Enter, botar o segundo número e clicar em variação percentual. É quanto variou do início até o fim. Olha só que bacana que dá esse cara aqui, ó. Pum, ó, 850 mil reais, Enter, 3.813.128 e clicar em variação percentual. Esse, cara, delta quer dizer quanto variou, né? E botar aqui. Então, ao total que variou foi de, ó, 348,60. Esse foi o retorno bruto. E é deste valor que a gente tem que descontar o imposto. Agora sim você pode fazer imposto de renda menos. E assim você vai encontrar qual foi o retorno dele líquido. Porque estão pedindo o retorno anual líquido. Esse é o cara. Então primeiro agora tem que descontar o imposto. Então ó, vou botar o que agora? 15%, né?
menos. E foi isso que eu fiz, ó, imposto de renda, né? Menos. Então, como é que eu fiz esse cara aqui, ó? Ó, pega aqui, ó, os 348, né? Enter. E eu botei aqui, ó, 15% menos. E assim eu encontrei um retorno líquido para quantos meses? 220 meses. Vou botar aqui 220 meses. Eu vou ter um retorno líquido de, ao total, 296,31. Esse é o meu retorno líquido total. E como é que eu encontro agora esse cara para ano que eu quero? Aí é simples. Como é que a gente faz? Faz a conversão da taxa. O que eu vou dizer? Eu vou dizer o seguinte, ó, bem assim, ó, bem agora, vou fazer aqui a barrinha, ó, eu tenho 296,31, ok? É o meu I. E eu pergunto, quanto tempo demorou para eu ter este retorno? 220 meses, 220N. E o que eu quero? Um ano. Mas eu não botei em mês 220N? Sim. Então eu vou dizer que eu quero 12 meses. Porque 12 meses é um ano. E eu clico em resposta. E assim eu vou encontrar qual que foi a taxa anual. Ó, vou botar esse cara aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Enter é o meu I. Pronto. 220 é o meu N. Eu quero 12 meses. 12 meses, resposta. Ah, o total vai dar aqui 7,80. Tem a resposta? Tem sim aqui, né? Então não vai ser nem a nossa letra A, mas sim vai ser a nossa letra B. B de Brasil. Felipe, engenheiro civil, 33 anos, costuma realizar investimentos seguindo as recomendações da casa de research XYZ. Em uma conversa com seu amigo Marcos, né, ele diz que realizou 3 investimentos através dessas recomendações, mas apenas uma deu certo. Nesta mesma conversa, Marcos informa a Felipe que está seguindo as recomendações de uma outra casa de research, né? A ABC, né? Realizando 5 investimentos através dessas recomendações e todas deram certo. Com base na informação que Marcos passou, Felipe toma a decisão de seguir as recomendações da casa de research ABC, a mesma que Marcos está seguindo. Segundo a teoria de finanças comportamentais, este investidor foi influenciado pela heurística de qual? Meu Deus do céu, qual que foi que esse cara está fazendo aqui? Meu Deus, o que está acontecendo? É o seguinte, ó. O que quando a gente pega as coisas do passado e acha que vai continuar acontecendo, e aí a gente utiliza isso? Isso aí é representatividade. Mas Touro, ele deu uma informação recente. Mas Touro, quando ele viu coisas boas, ele quer e agora ruim ele não quer. Mas Touro, ele está seguindo um amigo, então é feito uma... Não. Porque são as alternativas que nós temos aqui. Qual é o motivo? Qual é o motivo, né, que esse nosso amigo tomou a decisão? O motivo é o seguinte, ele viu que, ao total, teve quantos acertos no passado? Quantos acertos? 5. Ó, teve a primeira, deu check. A segunda, deu check. A terceira, deu check. A quarta, deu check. E a quinta, deu check. E ele disse, meu Deus, esses caras são muito bons. Esses caras são muito bons. Então, se esses caras são muito bons, na sexta, na sétima e na oitava, o que ele acha na cabeça dele? O que ele acha? Ele acha que como o passado deu certo, aqui vai dar check, aqui vai dar check e aqui vai dar check. É isso que ele acha que está fazendo. E por isso que ele vai trocar. Esse é o motivo. Não é porque é uma informação recente. Nossa, vi uma informação recente, agora eu vou fazer isso aqui. Porque disponibilidade, não. Disponibilidade é o que acontece quando vem um presidente e ele pede, uma companhia pede demissão e as ações caem, porque, nossa, vai mudar tudo. É uma informação recente. Por isso seria uma disponibilidade. O efeito frame seria, nossa, deixa eu ver essa empresa aqui está crescendo 30% ao ano. Aí quando ele analisa e vê que o setor cresce 50%, ele diz que não quer fazer. Mas, Touro, tá certo, porque se o growth de uma empresa, ele é de 30% e o setor, ele é de 50%, essa empresa cresce menos. Então, eu não devo comprar essa empresa. Então, agora... Será que eu tenho que analisar uma empresa apenas pelo crescimento para ver se eu compro ou não compro uma empresa? Será que eu não tenho que analisar também o fluxo de caixa da companhia? Será que eu não tenho que ver qual é o tamanho, a quantidade de ativos que a companhia tem, as dívidas? Qual que é o custo médio ponderado desse capital? Ou seja, quanto é o custo da dívida que essa empresa tem? O tipo de dívida? Será que é uma dívida em dólar? Será que é uma dívida em reais? Então, não é apenas o crescimento, o setor. Quando eu olhei uma coisa boa, crescer 30% ao ano é uma coisa boa. Verdade. Quando eu vejo que o setor cresce 50% ao ano, eu disse, nossa, é uma coisa ruim. E aí eu não quero.
Mas não é apenas com essa decisão que eu deveria tomar a decisão de comprar ou não comprar uma companhia. Então, quando eu tenho essa comparação, aí é o efeito framing, o efeito de estruturação de pergunta. E é um efeito manada que tem muita gente fazendo. Muita gente fazendo. E é por este motivo de ter tanta gente fazendo que eu também vou fazer. Todo mundo está investindo em bolsa. Meu Deus, eu não estou investindo em bolsa, vamos seguir em bolsa. Todo mundo está investindo em criptoativos. Né? Todo mundo tem que ir lá também. Então, essas são as diferenças. Agora, ele pegou o passado, que foi os acertos da casa de research, a casa que vai uma casa de análise, e ele acredita que vai continuar acertando no futuro. Então, isso é representatividade. Então, a resposta correta para nós aqui não é efeito manada, não é efeito frame, né? Não é disponibilidade, mas sim é representatividade. Resposta correta, nossa letra C, C de coração. Guilherme tem 45 anos e pretende se aposentar aos 67 anos. Diante disso, ele começa a fazer aportes mensais de R$2.000 em uma aplicação financeira com rentabilidade de 0,20% ao mês. Sabendo que seu intuito é acumular R$3 milhões e que ele possui hoje 800 mil, quanto ele precisa adicionar mensalmente para atingir esse objetivo? E aqui é uma pergunta muito importante. Ele está dizendo que ele já faz aportes mensais de 2.000. E o que eu quero saber é o adicionar. Adicionar. Porque se a resposta der para nós 2.200, ele já faz 2.000. Faltam 200. Então eu preciso calcular, na verdade, quanto ele precisa de aporte. E depois eu faço a diferença desses 2.000, porque ele já faz 2.000. Esse é o grande detalhe. Ah, é? Exatamente. Então vamos fazer um gráfico para a gente entender o que está acontecendo na história aqui do Guilherme. Vamos fazer um gráficozinho aqui. O Guilherme tem aqui 45 anos, ó, e ele diz que ele quer se aposentar aos 67. Então o que vai acontecer? Ó, ele vai juntar dinheiro, só que ele já possui hoje, ó, ele já possui 800 mil. Então ele já começa nos 800, ó. E ele vai chegar aqui. Quanto que ele vai chegar aqui? Quando ele chegar nesses 3 milhões de reais. 3 milhões de reais. É isso que ele quer aqui. Ah, é? Exatamente, ó. Só que ele começa a fazer aporte de 2.000 mensais e uma aplicação financeira de rentabilidade de 0,2 ao mês. Então, o que eu preciso descobrir agora é, quanto que ele precisa para começar aqui e chegar aqui no topo. Isso é a primeira coisa que eu tenho que descobrir. Ah, e o que eu faço com esses 2.000? Agora, nada. Ó, aqui, vamos fazer aqui as nossas 5 letrinhas, ó. Ó, N, I, PV, PMT e o tal do FV. Ó, é isso? Exatamente. Quanto que é o FV? 3 milhões. Ele falou que ele quer chegar em 3 milhões de reais. Legal, né? 3 milhões, vou botar tudo em zero, tá? Vou botar os zeros e vou tirar os MM, tá? Ó, 3 milhões de reais, ó. 3 milhões. Então, o PV, ele tem 800 mil. 800 mil CHS, porque ele vai investir esses 800 mil. Mas já está investido, sim, mas pensa que ele vai investir nesse plano, né? Legal. Qual que é a rentabilidade financeira? 0,2 ao mês. Quanto tempo? Eu vou botar esse prazo de 45 até 67, que são 22 anos. Eu vou usar 22? Não. Por quê? Porque se eu estou trabalhando com a taxa ao mês e eu quero saber a parcela ao mês, o meu prazo tem que ser o quê? Tem que ser ao mês também. Ah, eu não sei fazer de cabeça. Então aqui, ó, vem cá minha capezinha maravilhosa. Ó, 22 anos. Ah, não sei fazer de cálculo, cabeça 45 até 67. Então faz aqui 67, enter, 45 menos 22. E agora tu pega essa idade e multiplica por 12. Por 12, porque são 12 meses cada ano, né? Ó, 12 vezes 264. Então agora eu modifiquei esse cara, 264 meses. E tá tudo em meses. Agora eu descubro qual é a minha parcela. Ó, meu N, ó, esse é o meu N. 0,2 é o meu I, legal. 800 mil reais CHS é o meu PV. 3 milhões de reais é o meu FV. E eu vou clicar agora em PMT. Deu PMT 4.734. E aí eu deu aqui, ó, 4.734,18. Quando a gente olhar, tem a resposta a letra B, 4.734. Só que não é ela. Por quê? Porque ele já faz 2.000 de aporte. E o que eu quero é a diferença. O A mais. Então, desses 4.000, agora eu desconto 2.000. Ó, 2.000. Você não precisa de 4.000, você já faz 2.000. Então, comigo, tu vai fazer só a diferença.
que é 2.734, que aqui é a nossa resposta, a nossa letra A. Então fica sempre muito atento na pergunta e não apertei os botões e já chego e já vou na resposta, porque você pode ter feito todo o cálculo e no final marcar a resposta errada, porque ela vai estar ali. Resposta para nós, nossa letra A de aprovado. Para receber uma proposta de seguro empresarial, Marcelo achou o prêmio muito elevado. Com o objetivo de reduzir o risco de incidente nas instalações de sua empresa, ele poderia adotar as seguintes medidas, né? Então, botou 1, 2 e 3, né? E ele botar aqui, está correto o que se afirma em. Então, correto, né? Então, olha só. Como é que a gente faz para reduzir, né, o risco, né? Porque quanto menor o risco, menor o prêmio, né? O prêmio. Então, numa casa, o que acontece? Eu vou botar uma grade, vou botar cerca elétrica, vou comprar um cachorro, né? Um pincher. Não, compra um cachorro, né? Que fala, né? Vou botar câmera de segurança, né? Vou fazer tudo isso. Porque quanto menor o risco de dar um problema de assalto na casa, menor o prêmio, porque a seguradora está assumindo o risco. Quanto maior o risco, maior a probabilidade de acontecer, maior o prêmio que ela vai te cobrar. Num veículo, o que acontece? Nossa, condutores, quais são as idades dos condutores? Será que fica em garagem ou não fica em garagem, né? Então, tudo isso, né? Nossa, quanto maior o risco, maior o prêmio. Quanto menor o risco, né? Menor o prêmio, né? Então, tudo isso a gente tem que, muitas vezes, colocar, né? Tomar atitudes para diminuir a probabilidade do evento para diminuir o nosso prêmio. Nossa, seguro de vida, né? A pessoa tá lá muito com o IMC, índice de massa corporal, né, muito elevado, né, cheio de problemas, não está se alimentando, né, e aí o que acontece? Nossa, que é um prêmio muito alto, porque o risco é muito alto. Nossa, o que eu vou fazer? Vou cuidar da saúde, vou emagrecer, vou começar a ser mais saudável. Opa, diminui o risco de falecimento. O que vai acontecer? Diminui o prêmio. É tudo isso, né? Só um pulo de paraquedas, faço isso, o risco de morrer é muito maior. Vai agravar o prêmio, né? Por causa disso, agrava o de risco. Então, vamos lá. 1. Instalar sprinklers em todos os ambientes. Diminui o risco? Diminui. O que é sprinklers, né? Sprinklers é aquelas coisinhas que a gente coloca nos ambientes, né, de empresas, né? Que quando começa a pegar foguinho, solta e começa a soltar água, né? Por que isso é importante, diminuição? Se começar a pegar fogo, aquele equipamento começa a apagar o fogo. Apaga todos os fogos? Não apaga tudo, né? Não apaga tudo. Mas aqueles que poderiam apagar, ele já apaga. Então, ele já diminui o risco. Não é qualquer fogo que vai incendiar o local. Então, a instalação de sprinkler em todos os ambientes diminui sim, né? Diminui o risco e aí, com isso, diminui o prêmio, né? Maravilha, perder. 2. Criar um comitê de combate a incêndio internamente. Se a empresa seguradora sabe que já existe esse comitê, que existe políticas para combater incêndios, ela diz, a empresa toda está sabendo disso, então a probabilidade de acontecer qualquer coisa vai ser menor. Então, de fato, isso aqui diminui, né? Diminui. E 3, realizar treinamentos de segurança contra incêndio para a sua equipe. Também, né? Se toda a equipe é treinada, a seguradora sabe, lá dá um extintor, todo mundo tem o selinho lá de, nossa senhora, né? Eu tenho lá o selo de bombeiros e tudo mais. Está toda a equipe treinada, o que vai acontecer? A probabilidade de pegar algum incêndio, algum problema que vai ser menor. E com isso o prêmio vai ser menor. Então as 3 são verdadeiras. Então a gente sempre deve orientar os nossos clientes a primeiro tomar atitudes que possam diminuir o prêmio. Para quê? Para a gente não pagar prêmios tão altos. Mas aí, o que pode ser feito? Primeiro faz a instalação, muitas vezes, a assinatura do seguro e também orienta para quê? Para que tenha toda uma política, né, para diminuição do risco, para talvez próximas apólices também diminuir o risco, né, diminuir o prêmio. Nossa, eu só vou assinar um contrato de seguro quando tiver tudo redondo. Aí você pode ter um problema mês que vem, né, porque risco é a probabilidade de acontecer um evento, né, e você não está assegurado. Então, se você sabe que existe um risco, você precisa daquela proteção, já faça agora. Aí depois você já começa a tomar medidas para no futuro diminuir o prêmio com todos esses tipos de medidas, né? Então, 1, 2 e 3, né? É verdadeiro. Então, a nossa resposta correta é a nossa letra D de Dinamarca.
Daniel, residente brasileiro, decide fazer um depósito de $10.000 em uma conta corrente não remunerada de uma instituição financeira nos Estados Unidos. Sabendo que no momento da aplicação o dólar era cotado a 2,50 e na virada do ano o dólar estava cotado em 4,50, qual o valor do imposto de renda devido por Daniel gerado por esses dólares no exterior? A resposta é o que, Toro? É zero. Zero, zero, zero. Exatamente. O que acontece? Tá aqui o nosso querido e amado Daniel. Ele foi lá e depositou $10.000, beleza? Qual que era a cotação? A cotação 2,50, né? Ó, isso aqui, beleza. Aí foi virada do ano e ele continua com os mesmos $10.000. Só que na virada do ano, o dólar não tá mais 2,50, é isso? Está ali 4,50. Tá vendo? Sim. Só que qual que é o detalhe? O detalhe é que ele continua com os mesmos $10.000. Os mesmos, né? E aí o que vem? Vem o seguinte, ó, a lei 14754 de 2023, ela veio falar o seguinte, ó, se você tiver dinheiro ou numa conta corrente não remunerada, ou tiver aqueles cartões de débito e crédito que a pessoa tem em dólares, aquele cartãozinho lá, ou seja, não aumenta os dólares por aplicação de juros, nada disso. É isso aqui, nós decidimos, através dessa lei 14754 de 2023, que não tem ganho de capital. Não tem ganho de capital? Não tem. Se tiver numa instituição financeira, ou seja, no país ali onde está, né, no exterior, né, por exemplo, nos Estados Unidos, é uma instituição financeira liberado a atuar, não tem ganho de capital, o governo brasileiro vai dizer que é, ó, zero. O ganho de capital vai ser zero por esta variação cambial. É isso que veio essa lei também para falar, além de falar sobre offshores, trusts, seguros resgatáveis, né, sobre os valores imobiliários e tudo mais, né, renda fixa, tudo isso. Esse caso aqui, conta não remunerada, e isso é muito importante, não remunerada, ou cartão de crédito e cartão de débito, que muito utilizado aí, né, as pessoas têm ali, com dólares para ser utilizados, é zero a variação cambial, beleza? Então a resposta correta não vai ser nem D, nem C, nem B, mas sim a nossa letra A de aprovado. Enilton é casado com Elaine sem pacto antinupcial. Eles têm uma linda família com 2 filhas. Mateus, afilhado de Enilton, foi diagnosticado com leucemia aos 7 anos, vindo a falecer aos 14 anos de idade. Enilton, após 40 anos de atividade profissional, conseguiu acumular um patrimônio de 15 milhões de reais. Após sua morte, Elaine descobre que Enilton havia realizado um testamento, deixando 5 milhões para um hospital que trata de câncer infantil. Nesse caso, podemos afirmar que então Enilton sentiu uma dor muito grande, viu que o seu afilhado ali, né, teve o quê? Teve o câncer, e aí ele disse, eu vou deixar parte do patrimônio que me corresponde, né, meu patrimôniozinho, né, para um hospital, porque é uma boa causa, né? E aí ele fez um testamento, deixou 5 milhões de reais. O que que acontece com relação a tudo isso, né? Quando tem tudo isso, a gente tem que ler as perguntas, né? 1, 2 e 3, lê a pergunta lá. Está incorreto, incorreto, o que se afirma em. Então, a gente tem que ver o que é verdade e depois marcar o que está falso, né? Então, olha só, o que que aconteceu aqui? O Enilton, que é casado com a Elaine, eles fizeram, ó, casou e não teve pacto antinupcial. O que significa isso? Que o regime de bens do Enilton e da Elaine é a comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens. E ele diz que a atividade conseguiu acumular um patrimônio de 15 milhões de reais. 15 milhões de reais. Então não fala nada além disso. Ou seja, deixa aqui implícito para nós que esse patrimônio que ele conseguiu na atividade profissional dele, com as 2 filhas, foi com o relacionamento que ele teve com a Elaine. Tá aqui, ó. Pum, tá aqui. Foi o patrimônio que a gente teve, 15 milhões de reais. São todas as informações que nós temos. Então, diante disso, desses 15 milhões de reais, né, que é tanto do Enilton quanto da Elaine, metade, na verdade, é do Enilton. 7 milhões e meio é do Enilton. 7 milhões e meio é do Enilton. E os outros 7 milhões e meio é da Elaine. É da Elaine, ó. Vamos botar aqui, ó. 7 milhões e meio é da Elaine. Pum, 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 pum. 7 milhões e meio da Elaine. Então, o que que acontece?
Desses 7 milhões e meio, que é do Enilton, que na verdade, quando termina o relacionamento tem que fazer a ameação e tudo mais, o Enilton, ele pode dispor do patrimônio dele 50%. 50%, exatamente. Porque um patrimônio ele é feito de qual maneira? Ele é feito na parte da disponível, mais a parte dos herdeiros necessários. E quem são os herdeiros necessários? Descendentes mais cônjuge, ascendentes mais cônjuge e cônjuge. Só que o herdeiro necessário, o cônjuge, por exemplo, ele só é um herdeiro com descendentes se não tem, né? Na verdade, ele é herdeiro necessário, né? O herdeiro quando tem bens particulares. Porque quando tem bens comuns, o cônjuge ele é apenas meiro. Ele não tem direito à herança dos bens que vieram dos bens comuns. Mas nos bens particulares, na separação total de bens impostos pela lei, o cônjuge também não é herdeiro. Então não são todos os casos que o cônjuge é um herdeiro necessário com descendentes. Tem que ver se tem bens particulares. Tem bens particulares? Tem. Então o cônjuge vai ser herdeiro, exceto, e é só nos bens particulares, exceto na separação total de bens impostos pela lei. Nesse caso, como falou que o patrimônio aqui foi na parte profissional e tudo mais, que ele tá ali casado com a Elaine, teve uma linda família, 2 filhas, contou toda essa história aqui dessa maneira, deixando subentendido que o patrimônio todo foi durante essa relação. O que ocorre aqui? O que ocorre? É o seguinte, o cônjuge não é herdeiro, mas as filhas são herdeiras necessárias. Então, 50% do patrimônio é de herdeiro necessário. Apenas 50% do patrimônio de Newton ele pode fazer o que ele quiser através de um testamento. E ele ultrapassou isso. Ele deixou 5 milhões. Ou seja, ele está infringindo, né, essa parte dos herdeiros necessários. Então, vai ser anulado? Pode ser anulado? Pode ser anulado. Porque ele ultrapassou a parte da disponível dele, que seria apenas 3.750.000, ele deixou 5 milhões de reais ali neste caso aqui. Beleza? Então, olha só. O testamento será anulado, visto que ele tem herdeiros legítimos. Não é porque ele tem herdeiros legítimos que vai ser anulado. Vai ser anulado porque ele ultrapassou a disponível. E é por causa disso, tendo herdeiros legítimos. E não é porque ele tem herdeiro legítimo. Porque se ele tivesse doado 3 milhões de reais, não teria problema nenhum. Então, o motivo que está dizendo que vai ser anulado está equivocado. Eu tenho herdeiro legítimo, então tem que ser anulado o testamento. Não é por causa disso. É porque ultrapassou a disponível, né? Tá ferindo a parte da herança dos herdeiros necessários. Então, é por causa disso aqui, ó, que tem o erro, né? Então, isso aqui é falso, tá? Maravilha. 2. O testamento poderá vir a ser anulado. Verdade. Caso um dos herdeiros legítimos venha a contestar a reserva legal, vide que ultrapassou os 25%. Não tem nada a ver em relação à reserva legal. A reserva legal, ó, aqui, ó, tá errado aqui, ó, visto que também, né? A reserva legal é que quando o cônjuge é herdeiro, né? Com descendentes, nesse caso não será herdeiro, porque o patrimônio era apenas bens comuns, né? Quando o cônjuge é herdeiro, nesta parte ele está concorrendo, o cônjuge não pode receber menos de 25% da herança, né? Que foi dessa parte, né? Que estiver concorrendo, quando tiver todos os filhos forem do mesmo casal. Ou seja, essa cláusula só vai funcionar quando tem 4 ou mais filhos e o cônjuge for herdeiro e todos os herdeiros, todos os descendentes, né? Todos os filhos forem do casal. Né? Aqui só tem 2, então não tem reserva legal e também o cônjuge não é herdeiro, então tá tudo errado isso aqui. Então isso aqui é falso. E 3, o testamento será considerado válido. Não, válido não vai ser. Vide que respeitou a disponibilidade. Não respeitou a disponível. Não respeitou. Ele ultrapassou. Então isso aqui também é falso. Tá? O único caso que a gente teria aqui seria o quê? Se todo o patrimônio do Enilton tivesse sido antes do casamento, todo o patrimônio do Enilton tivesse sido recebido, né, esses 15 milhões seria recebido por doação e herança, que não foi, falou o quê? Foi nessa parte aqui, né, que foi do trabalho que ele teve, então, pode ser os bens comuns, né?
ou se tivesse sido o quê? O regime da separação total de bens. Aí todo o patrimônio também seria particular. Daí ele teria doado 5 milhões de 15 do total. O ponto que o patrimônio total do Newton que são 7 milhões e meio, né? Então a resposta correta para nós, porque é tudo incorreto, é a nossa letra D de Dinamarca.